A ideia central do capítulo 2 de Mateus é a confirmação da realeza e identidade de Jesus por meio da visita dos magos. O temor de Herodes, o massacre dos inocentes, a fuga para o Egito e o retorno a Nazaré. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado, e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte: Você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino. E, quando o encontrarem, me avisem, para eu também ir adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. E num sonho Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para a sua terra por outro caminho. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José, e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: eu chamei o meu filho, que estava na terra do Egito. Quando Herodes viu que os visitantes do Oriente o haviam enganado, ficou com muita raiva e mandou matar em Belém, e nas suas vizinhanças, todos os meninos de menos de 2 anos. Ele fez isso de acordo com a informação que havia recebido sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. Assim se cumpriu o que o profeta Jeremias tinha dito. Ouviu-se um som em Ramá, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos, ela não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José, no Egito. E disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e volte para a terra de Israel, pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram. Então José se levantou, pegou a criança e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Mas, quando ficou sabendo que Arquelau, filho do rei Herodes, estava governando a Judéia no lugar do seu pai, teve medo de ir morar lá. Depois de receber num sonho mais instruções, José foi para a região da Galileia. E ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que os profetas tinham dito: o Messias será chamado de Nazareno. Vamos estudar mais um pouco? Aqui estão algumas referências dentro da própria Bíblia que podem complementar o estudo do capítulo 2 do livro de Mateus. Profecia de Miqueias. Mateus 2 versículos 5 e 6, menciona a profecia de Miqueias 5, 2, que fala sobre Belém sendo o local do nascimento do Messias. Esse versículo ressalta o cumprimento das profecias antigas em Jesus. Adoração dos magos. Mateus 2 versículos de 1 a 12,
relata a visita dos magos vindos do Oriente para adorar o recém-nascido Jesus. Essa passagem demonstra a busca dos magos pela estrela e seu reconhecimento do valor e da realeza de Jesus. Fuga para o Egito. Mateus 2 de 13 a 15 descreve a fuga da Sagrada Família para o Egito para escapar da perseguição de Herodes. Esse evento é comparado à profecia de Oséias 11:1, destacando a fidelidade de Deus ao proteger e guiar Jesus e sua família. Massacre dos inocentes. Mateus 2 de 16 a 18, menciona o terrível ato de Herodes, que ordenou a morte de todos os meninos com menos de 2 anos, em Belém. Essa passagem se relaciona com a profecia de Jeremias 31:15, enfatizando a realidade do sofrimento em meio à chegada do Messias. Retorno do Egito. Mateus 2 de 19 a 23, narra o retorno da Sagrada Família do Egito e sua residência em Nazaré. Isso está relacionado à profecia de que o Messias seria chamado de Nazareno, embora não haja uma referência específica dentro do Antigo Testamento para esse detalhe. Essas referências bíblicas dentro do próprio livro de Mateus podem fornecer insights adicionais sobre o capítulo 2. A exploração de conexões com profecias do Antigo Testamento e eventos relacionados ao nascimento de Jesus enriquecerá a compreensão do contexto e do cumprimento das promessas messiânicas. Deixe aí nos comentários, se vocês querem que eu traga mais estudos sobre a vida de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Agora, meus queridos irmãos e irmãs, vamos orar e adorar a Deus. Querido Pai Celestial, Deus de Isaque, Jacó e Abraão. Neste momento de oração, dirigimos nossos corações ao Senhor, com profunda gratidão pela vida de Jesus, conforme revelada no 2º capítulo do Evangelho de Mateus. Reconhecemos que sua vinda ao mundo foi um presente inestimável de amor e redenção para toda a humanidade. Agradecemos por sua humildade e majestade, manifestas no relato dos magos que vieram de longe para adorá-lo. Suas vidas representavam diferentes nações e culturas, mas encontraram em Jesus a esperança, a verdade e a salvação. Somos gratos pela fidelidade de José e Maria, que obedeceram aos teus mandamentos e cuidaram do menino Jesus. Suas vidas refletiam submissão e confiança em tua vontade, mesmo em meio a desafios e incertezas. Expressamos gratidão pelo cumprimento das profecias antigas em Jesus, especialmente pelo fato de ele ter nascido em Belém, conforme Miqueias havia previsto. Isso nos lembra da fidelidade de tuas promessas e do cuidado detalhado que tens para com a história humana. Também lembramos, com pesar, do massacre dos inocentes perpetrado por Herodes. Agradecemos pelo cuidado e proteção que tu proporcionaste a Jesus e sua família durante esse momento de perigo. Sua sobrevivência ressalta a tua mão protetora e soberania sobre todas as coisas. Pai, nosso coração transborda de gratidão pela vida de Jesus e pelo plano de redenção que ele veio cumprir. Sua vida exemplar, sacrifício na cruz e ressurreição nos oferecem perdão, esperança e vida eterna. Que possamos sempre lembrar do significado profundo de sua vinda ao mundo e viver em resposta à sua graça. Capacita-nos a compartilhar seu amor com o mundo ao nosso redor, assim como os magos compartilharam seus tesouros com o menino Jesus. Que nossas vidas reflitam o brilho da estrela que os magos seguiram, guiando-nos até o verdadeiro Rei e Salvador. Que a gratidão pela vida de Jesus esteja sempre presente em nossos corações e que possamos testemunhar seu poder transformador em nossas vidas diariamente. Em nome de Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, oramos. Amém.